O que é o jejum? Por que fazer o jejum? Eu devo fazer o jejum no dia 29 de março? Eu devo sacrificar a minha carne nesse dia? E por que eu devo fazer isso? Qual é o propósito disso? Primeiro, antes de eu falar para você se você deve ou não fazer esse jejum, no dia 29, esse jejum nacional que foi proposto pelo presidente Bolsonaro, pelo Silas Malafaia ali e algumas lideranças religiosas, alguns pastores que estavam ali presentes naquele momento, eu quero te explicar o que é o jejum. Preste atenção, nós estamos com 1.300 pessoas quase e apenas 600 likes. Quando a gente faz um vídeo desse modelo, falando sobre Deus, o YouTube ele segura o alcance desse vídeo, mas você tem o poder para liberá-lo, você tem o poder para enviá-lo para mais pessoas, deixando então o seu joinha. Você deixa o teu like e as pessoas elas vão receber esse vídeo e vão receber a recomendação desse vídeo, porque o YouTube vai perceber que é um bom conteúdo. Faça isso agora, dê o teu like. Deixou o teu like? Se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sino para ficar por dentro de todas as coisas. E agora eu vou aqui passar para vocês o que é o jejum e por que nós devemos jejuar. O jejum, ele pode mudar a sua vida e ele muda também o seu modo de relacionar com Deus. A Bíblia mostra que o jejum, ele fortalece o nosso espírito contra as tentações da carne, além de nos preparar para as batalhas espirituais e outras coisas. A gente sabe que o cristão precisa jejuar, mas talvez você, por ter tantas dúvidas sobre esse assunto, você acaba não jejuando. Então, se você quer saber como jejuar, por quantos dias, quais alimentos você deve ou não consumir, se você pode beber água ou não, se você pode fazer por uma causa específica, você vai saber agora nesse vídeo, nessa live, e eu vou te responder tudo isso. Também vou te contar algumas experiências pessoais com o jejum. A primeira coisa que nós vamos ver é o que é o jejum. O jejum ele é abstinência de alimentos por um determinado tempo com o propósito de você intensificar a sua busca por mais da presença de Deus. É importante lembrar que o jejum não é simplesmente você ficar sem comer. Isso aí é dieta, isso aí é greve de fome, é regime. Mas o jejum não, o jejum é uma decisão. Decisão de deixar os desejos da carne em segundo plano para você fortalecer o seu espírito através da oração e da leitura da palavra, tá bom? Então, tem muita gente que acha que o jejum é feito só por quem é muito religioso ou só por pastores, por líderes da igreja, mas na verdade todo cristão deveria fazer um jejum, porque quando você elimina a alimentação por algumas horas ou dias, você se desliga das coisas dessa terra e fica muito mais sensível com as coisas de Deus, né? E muita gente me pergunta, pastor, mas por que eu devo jejuar? Qual é o sentido disso? E a primeira coisa que você deve saber sobre o jejum é que ele não vai mudar Deus. O jejum não vai fazer com que Deus seja mais bondoso, mais misericordioso, que Deus vai te amar mais por causa disso. Não, o jejum vai mudar você. O jejum vai mudar o seu coração. Ele vai fortalecer a sua fé e, consequentemente, você vai se aproximar mais de Deus. Amém? Então, além disso, a Bíblia diz que o jejum ele pode ter outros propósitos. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, no Antigo Testamento, as pessoas deixavam de se alimentar para interceder pelas outras, ou porque elas estavam demonstrando arrependimento, ou porque elas estavam buscando proteção, curas, libertação. E já no Novo Testamento, nós vemos o exemplo do próprio Jesus, quando ele fez o jejum para se preparar para os desafios que ele iria enfrentar no seu ministério. Também está escrito que os primeiros cristãos, eles jejuavam quando eles iam tomar decisões muito importantes, para pregar a palavra de Deus com ousadia, para ter mais autoridade espiritual. Viu só como é importante o jejum? Então você pode fazer um jejum sim, por uma causa impossível que você está passando, por uma pessoa que está passando por necessidade, um enfermo aí na sua família, para Deus abrir uma porta de emprego. Isso tudo é importante, tá? Entendeu? Porque Deus está vendo a intenção do seu coração. E outra dúvida muito comum também é como fazer o jejum. Muitas pessoas, elas têm problemas de saúde, têm fraqueza física, tomam remédio e ficam com dúvidas
a respeito do jejum. Será que devo fazer ou não? Então essas pessoas escolhem se alimentar pouco, comendo menos do que o normal. E mesmo que não tenha nenhum exemplo na Bíblia sobre esse tipo de jejum, nós não podemos dizer que ele não tem valor. Porque, como eu disse, Deus vê a capacidade e a intenção do coração de cada pessoa. E tem um outro tipo de jejum que é abrir mão de certos alimentos que você gosta e até mesmo coisas que estão te atrapalhando na caminhada com Deus, como a internet, televisão. Eu também não acho que isso é errado, afinal de contas, você está fazendo isso com um propósito de te aproximar de Deus. E tem também o jejum que as pessoas conhecem, chamado jejum de Daniel. Muitas pessoas perguntam desse jejum. A Bíblia diz que Daniel e seus amigos fizeram um jejum por onde ali alguns dias eles só comeram legumes e beberam água. Eles então fizeram isso porque não queriam se contaminar com as comidas do rei, porque aquele rei ele era idólatra. Então as pessoas que geralmente fazem o jejum de Daniel, elas não comem carne, não comem doces e nem pão. Elas comem frutas e legumes e bebem água, suco durante aqueles dias do jejum. Então esses 3 tipos de jejum que eu citei para você são chamados os jejuns parciais. Mas também existe o jejum total, onde a pessoa abre mão de todo tipo de alimento e só bebe água por um certo período. Esse provavelmente foi o jejum que Jesus fez durante os 40 dias em que ele esteve no deserto. Isso quer dizer que Jesus, ele bebeu água então? Pode ser que sim, porque a Bíblia não fala se Jesus ficou sem beber por esses 40 dias ou se ele simplesmente sentiu sede durante aquele tempo. Depois você lê aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 4. E ainda temos o jejum total, onde a pessoa fica sem comer nada e também não bebe água. Na Bíblia há pouquíssimos casos desse tipo de jejum e eles duravam em média de 3 dias, que é o caso de Esther, o caso de Paulo. Talvez você esteja se perguntando, pastor, mas Moisés jejuou por 40 dias, ele não comeu, ele não bebeu, mas você deve se lembrar que aquela era uma ocasião especial. Moisés estava repleto da glória de Deus, ele estava debaixo do mover de Deus, porque senão ele não suportaria. E a Bíblia então não tem uma regra definida, por isso então você é livre para escolher qual tipo de jejum você deseja e quer fazer. Há muitas pessoas que fazem jejum de um dia, outros fazem de apenas 12 horas, tudo depende do quanto você aguenta sem ficar se sacrificando muito. E antes de eu te contar a minha experiência que eu falei que ia falar, eu tenho que te dizer que é muito importante você entender que não é uma barganha com Deus. Jejum não é você fazer uma troca com Deus, como se Deus fosse obrigado a te abençoar, como se Deus fosse obrigado a responder às suas orações. Eu vi que muita gente, elas ficam com essa ideia na cabeça. Eu fiz jejum por um dia, eu fiz jejum de uma semana, fiquei subindo no monte e Deus não me respondeu. Por quê, pastor? É porque você tem que entender que existe um tempo de Deus, existe o jeito, a maneira de Deus, que muitas das vezes é diferente da nossa. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são muito mais elevados do que os nossos. Então, se Deus for te dar algo para te prejudicar, Ele não vai fazer isso. E você tem que entender uma coisa, desde o primeiro dia que você orou, Deus já ouviu a sua oração, Deus já recebeu o seu clamor. Então descanse teu coração, porque você pode ter certeza que você fez algo que Deus se agradou. E Deus, no tempo certo, Ele vai te abençoar. Amém? E a Bíblia também diz no livro de Daniel, no capítulo 10, que o Senhor apareceu para Daniel e falou: Daniel, você, desde o primeiro dia que você passou a se humilhar na minha presença, são ouvidas as suas orações. Então não pense que o seu jejum tem sido em vão. Amém? Eu já fiz muitos jejuns, tem pessoas que têm mais facilidades que as outras, mas um jejum que foi muito marcante para mim foi um jejum que eu fiz de 3 dias. Eu fiquei esses 3 dias buscando ao Senhor, mas aconteceu um fato que eu preciso te explicar. Eu estava no monte orando, esses 3 dias a gente ficou no monte, debaixo de sol, de chuva, e já no segundo dia, na metade do segundo dia, eu comecei a passar mal, mas eu disse, não, vou até o fim desse jejum, para que Deus ele receba. Eu ainda era um menino na fé, estava aprendendo e venci os 3 dias, mas já acabei passando muito mal, quase fui parar ao médico, fiquei muito fraco fisicamente falando e corri risco de me adoecer. Aí eu estava prejudicando talvez o templo do Espírito Santo em mim. Deus ele recebeu o meu sacrifício, mas eu aprendi que é melhor a obediência do que o sacrifício. Não adianta sacrificar tanto e não obedecer. Essas duas coisas devem andar juntas. Para mim, parecia que não tinha acontecido nada, mas
Deus, ele me deu bênçãos inúmeras através desse jejum. Recebi várias vitórias de Deus. Então eu tenho certeza que Deus viu a minha intenção. Eu queria mais de Deus, eu estava buscando uma resposta. E ao mesmo tempo eu sei que às vezes a resposta vem depois de meses, de anos. Então o meu conselho para você é o seguinte: continue buscando ao Senhor, continue adorando a Deus. Se você não tem capacidade de fazer jejuns prolongados, não faça. E aquilo que eu te disse, não fique muito tempo sem tomar água. Faça jejum de um dia, 12 horas, 6 horas, eu não sei qual é aí a sua capacidade, mas procure sempre se hidratar para você não ter problemas aí com os seus rins, com o seu corpo, não danificar o templo do Espírito Santo.